Tudo bem para vocês, por enquanto, gente? Bom, existem aqui, gente, algumas outras nomenclaturas que podem ser utilizadas na área de custos, tá? Aqui já é o seguinte, isso aqui são termos genéricos que também existem na área de custos, tá? Por exemplo, quando alguém quer se referir ao custo básico, qual é o custo básico que uma empresa precisa ter para produzir um produto? É a matéria-prima. Porque sem a matéria-prima não tem o produto. Perfeito? Então o custo básico é igual à matéria-prima. Tá? Isso aqui são só alguns termos, tá, que podem ser utilizados na área de custos. Quando ele fala de custos primários, são os primeiros custos que existem. Ou seja, além da matéria-prima, eu tenho quem? A minha mão de obra direta. Ou seja, a matéria-prima sozinha, ela se transforma em alguma coisa? Não, eu preciso de uma mão de obra ali para ser aplicada. Tá? E uma outra nomenclatura que o pessoal gosta muito de utilizar, né, principalmente os contadores, é o custo de transformação. O que é o custo de transformação? O custo de transformação é o custo que eu tenho para transformar a matéria-prima em produto acabado. Então, por exemplo, aqui, lembre-se de uma coisa, já fazendo uma antecipação. Qualquer empresa, qualquer tipo de custo, eu só tenho 3 tipos de custos diferentes. Um de material direto, ou matéria-prima, outro de mão de obra direta, e o que não for esses dois, de custos indiretos. Então, eu só tenho 3 fatores de produção. Ou é material direto, ou é mão de obra direta, ou são custos indiretos. Por que eu estou falando isso? Professor, mas se houver uma mão de obra indireta, ela vai estar onde? Dentro do custo indireto. Se eu tiver um material indireto, ela vai estar onde? No custo indireto. Então, eu só tenho 3 fatores de produção. Matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto. E esse custo de transformação é o quê? É o custo que eu tenho para transformar a matéria-prima em produto acabado. Então, só podem ser os outros 2 custos aqui. Mão de obra direta e custo indireto. Por quê? A matéria-prima sozinha se transforma? Não, ela precisa tanto da mão de obra direta quanto dos custos indiretos. Então, são terminologias que são utilizadas na área de custos, tá? Talvez não caiam para vocês, mas se cair, vocês já tenham essa informação em mente. Oi? Como assim? É porque os dois são custos diretos. É porque acontece, os meus custos diretos podem ser materiais diretos e mão de obra diretos. Ou seja, são 2 fatores de produção diferentes. Ou seja, a soma do custo de produção é a soma do custo direto com o custo indireto. Mas eu tenho 2 tipos de custos diretos. Quem são? Material direto e mão de obra direta. Ou seja, é a mesma coisa. Professor, mas eu não posso dizer que o custo de produção total é o custo direto com o custo indireto? Sim, mas dentro do custo direto eu tenho os 2 fatores de produção, que são diferentes. Por isso que eu falo que qualquer empresa tem 3 fatores de produção. Matéria-prima ou material direto e a mão de obra direta. Tudo bem? Não, porque ele fala o seguinte, ó, qual é o custo que eu preciso ter para transformar a matéria-prima em produto acabado? Então a matéria-prima não entra. Ou seja, ela é um custo. Mas o que eu preciso dar para transformá-la em produto acabado? Os outros custos. Entendeu? Então eu tenho esse cenário aqui, ó. O meu custo de produção, eu tenho quem? Tanto a matéria-prima, quanto a mão de obra direta, quanto o custo indireto, né? No transformação, eu só tenho quem? Esses 2. Então eu posso dizer que o custo de transformação é o meu custo de produção, exceto a matéria-prima ou material direto. Ou seja, são os custos que eu uso para transformar essa matéria-prima aqui em produto acabado. Então, assim, ressalto, não é algo que costuma cair na prova de administrador, mas a gente sente que o nível está aumentando. Então, eu estou trazendo essa nomenclatura aqui, porque isso cai em prova de concurso. Em outros concursos isso cai. Tudo bem aqui para vocês? Perfeito? Então, ao considerar essas informações, vamos analisar esse cenário aqui, ó. A companhia Gama Industrial apresentou a seguinte relação em determinado período.
Energia elétrica consumida na fábrica. Isso é custo ou despesa? Falou fábrica, custo. Beleza? A princípio aqui, direto ou indireto? A princípio indireto, né? Gastos com limpeza da fábrica. Custo ou despesa? Custo. Direto ou indireto? A princípio indireto, né? Publicidade e propaganda. Custo ou despesa? Despesa. Então esse cara vai sair do meu cálculo aqui que ele vai pedir uma outra coisa. Salários dos supervisores da fábrica. Custo ou despesa? Custo. Direto ou indireto? Supervisores indiretos, né? Encargos de depreciação das máquinas e equipamentos. Depreciação, custo. Direto ou indireto? Normalmente indireto. Mão de obra direta. Molinho, né? Custo direto. Seguro da fábrica. Custo. Direto ou indireto? Indireto. Comissão sobre venda. Despesa. Tudo bem aqui para vocês, por enquanto? Matéria-prima consumida. Custo direto ou indireto? Direto, né? Aluguel da fábrica. Custo direto ou indireto? Indireto. Tudo bem aqui para vocês? Perfeito? Então, o que a questão está pedindo? Com base nos dados disponibilizados, assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, aos custos primários e os custos de transformação. Então, vamos lembrar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Essa musiquinha não, gente. Tá boa a música, né? Tá boa, tá boa. Bom, custos primários são os primeiros custos que existem numa empresa. Então, material direto mais mão de obra direta. Custo de transformação são todos os custos exceto a matéria-prima. Então vai ser mão de obra direta mais custos indiretos. Perfeito? Então, ou seja, custo primário, matéria-prima mais mão de obra. Quanto de matéria-prima eu consumi aqui? 15 milhões, né? 15 milhões. De mão de obra direta? 8 milhões e 200 mil. Ou seja, então o meu custo primário aqui vai ser de quanto? 23 e 200. Todos concordam com isso? Tenho já alternativa para isso já? A e a C, né? Então eu já elimino a B e a D, ok? Então, matéria-prima 15 milhões e mão de obra direta 8.200, 23.200. Bom, custo de transformação, mão de obra direta já sei que é quanto? 8.200. E os meus custos indiretos? Aí eu tenho que somar, né? Que eu tenho um bocado aí, né? Eu tenho aqui, ó, 2.490. Ressalto aqui para vocês, obviamente, se for cair uma questão dessa, vai cair com números menores. Porque eu acho que vocês não podem usar calculadora, certo? Ou pode? Não pode, né? Nessa prova aqui, os números foram altos, porque essa prova eu posso usar calculadora. Então, se cair algo parecido com isso, os cálculos vão ser muito mais simples. Mas, normalmente, as questões são um pouco mais teóricas, tá? Então, quem são custos indiretos aqui, ó? Energia, 2.490. Com limpeza da fábrica, 830. Com supervisores da fábrica, 4.700. Mais depreciação, 1.900. Seguro da fábrica, 830. Mais o aluguel da fábrica, 3.500. Vejam quanto é que vai dar aí, por gentileza. 22 milhões. 50? 450 mil. Então eu vou ter aqui 8.200 mais 22.450. Vai se dar conta aqui 30.650. 22 com 8, 30, né? 450 com 200, 650. Tem essa alternativa aí? 30.650? Oi?
Ah, já estou totalizando? Ah, então perdão aqui, gente. Achei que tinha que somar. Perdão. Então, de custo indireto aqui, foi 14.250, né? 14.250, deu 22.450. Então, ficou custos primários 23.200 e custo de transformação 22.450. Tem alternativa aqui? Qual? C de novo? C de novo, viu? Não é mentira minha, é verdade mesmo, gente. Se você sair, caiu na última prova essa. E aí, gente, tudo bem aqui? Tudo bem para vocês? Por 2 vezes eu esqueci, tá? Eu me desculpei já com o pessoal. De aparecer lá. Não, relaxa, o pessoal leva mais isso assim. Fica tranquilo. O pessoal merece. Já falei sem microfone também. Não, mas foi só um pouquinho, ela me avisou ali. Mas foi pouco. Ah, não, tava aqui embaixo. Oi? Tava aqui embaixo? Ah, não, você tirou e botou na mesa e falou, não pega. Mas se tiver aqui perto, até perto do pescoço, assim, pega. Entendi. Tá? Tava aqui nessa altura. Sei lá, tava. Nem lembro mais. Dá pra ouvir? Ah, então tudo bem. Então beleza. Estuda por tabela, né? Estuda por tabela. Beleza. Daqui a pouco a gente vai já dar pausa para aqui para almoço. Beleza. Show. E aí, gente, tranquilo aqui? Eu vou finalizar agora essa parte de custos aqui com a parte que ainda não caiu na prova de vocês, mas atualmente cai em qualquer prova que tenha custos, tá? Lembra que eu comentei com vocês aqui que o custo ele é absorvido ao produto, fica estocado até ser vendido? Então a gente vai ver aqui a diferença entre estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração e estoque de produtos acabados. Que a empresa tem esses 3 tipos de estoques. Perfeito? Então vai ser o nosso assunto a partir de agora. Cara, eu acho que eu vou até colocar sem material isso aqui, sem slide isso aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Eu acho que eu vou apagar o Datashow, acho que vai ser melhor. Oi? Né, o meu é só passador. Aí ele vai ficar a tela aqui. Deixa eu ver. Ele só fecha a apresentação. Ó. O Word ele não fecha. Não tem problema não. Que eu acho que vai ser mais interessante fazer dessa forma. Porque esse processo é um pouco intuitivo. Então, se eu olhar só a fórmula, talvez eu tenha dificuldade de perceber, entendeu? Ele é mais intuitivo. Vou deixar esse quadro assim. Que acho que fica melhor para eles enxergarem. Pessoal, então vamos pensar aqui o seguinte, olha só. Vamos pensar numa empresa que está produzindo alguma coisa. Tá? Então, eu tenho o seguinte cenário. Para produzir algo, eu tenho que comprar o quê? Eu tenho que comprar matéria-prima. Então, eu tenho aqui a minha matéria-prima. Vamos pensar que seja aqui, ó, a cevada, aqui, ó, para produção de cerveja, né? Que aí eu já gosto, né? Aí o que acontece? A matéria-prima sozinha, ela não gera cerveja. Perfeito? Eu preciso aqui de um amigo aqui para produzir e outros custos aqui, por exemplo, de depreciação da máquina, alguma coisa desse tipo aqui, tá?
Aí, passando esse processo, aí ela vem lá em formato de garrafa lá. Né? A garrafa ficou meio estranha. Deixa eu ver aqui. A garrafa de latinha mesmo aqui. Tá? Beleza. Então o que acontece? Eu tenho a matéria-prima, eu tenho o processo de produção e eu tenho o produto acabado. Vocês concordam com isso? Em cada fase dessa, a empresa tem estoque. Ela tem 3 tipos de estoque. Então ela vai ter aqui o estoque de matéria-prima, ela vai ter o estoque de produtos em elaboração e ela vai ter o estoque de produtos acabados. Tudo bem? Embora esteja na fórmula aqui, eu vou fazer algo um pouco intuitivo para vocês perceberem esse caminho. Vou ousar a colocar um razonete aqui, tá? Que vocês devem lembrar que o razonete é uma forma de controlar o saldo de determinada conta. Esquece, eu não vou falar de débito e crédito, nada disso não, fiquem tranquilos em relação a isso, só para vocês entenderem esse processo de transformação, tá? Porque vocês vão ver que esse processo que eu vou mostrar aqui vai chegar na fórmula que vocês têm aí no material. Bom, lembrando aqui, lado esquerdo tudo que entra, lado direito tudo que sai. Perfeito? Então, vocês concordam aqui que eu já poderia ter um estoque inicial de matéria-prima aqui, comprado anteriormente? Então, ou seja, ela entrou em algum momento. Então, o saldo que ela tiver, vamos pensar aqui, que esse é o lado positivo e o lado negativo, né? Então aqui eu tenho o estoque inicial. Tudo bem para vocês? Se eu comprar mais matéria-prima, eu não vou continuar aumentando esse lado aqui? Então, se eu comprar, eu vou continuar aumentando esse lado. Perfeito? Bom, para eu achar o estoque final, eu preciso saber o quanto daqui foi consumido no processo. Faz sentido para vocês aqui? Imagine o seguinte cenário. Eu abri a carteira agora, só vi R$20. Eu falei, pô, mas calma aí. Aí eu vou começar a relembrar o que eu fiz. Pô, eu tinha 30. Depois consegui mais 100. Ou seja, 30, vou botar aqui, ó. Eu tinha 30. Depois consegui mais 100. Pô, para eu ter aqui 20, estou aqui chutando, eu só posso ter gasto o quê? A diferença, né? Ou seja, para eu ter 20 hoje, eu só posso ter gasto o quê? Aqui tem os 130, só posso ter gasto 110. Então, a matéria-prima consumida aqui tem que ser 110 para que o estoque final seja 20. Então, o que está no material de vocês aí? O estoque final, eu calculo como? Estoque inicial mais as compras menos a matéria-prima consumida. Não faz sentido isso? Quando eu olhar meu inventário lá, eu vou saber o quanto eu tinha, mais quanto eu comprei, menos aquilo que eu consumi. Então eu vou ter o estoque final. Conseguem perceber isso aqui? Tem as? Então, o que acontece? Vocês concordam aqui que dessas compras poderiam ser devolvidas algumas compras? Comprei, não estava bacana, veio estragado, não veio na especificação que eu queria. Então, se eu tiver que fazer devolução, ela não seria uma saída também? Então, se houvesse devolução, eu também diminuiria de quem? Deixa eu botar aqui, ó. Eu diminuiria das devoluções. Aqui no caso eu vou botar 0, tá? Que normalmente eles não trabalham com devolução não, tá? Mas se houvesse devolução, também diminuiria o meu estoque final. Perfeito? Então, aí olha como eu posso brincar com isso. Se eu te desse estoque inicial, compra, estoque final, eu conseguiria achar a matéria-prima consumida? Se ele desse aqui, ó. Se ele desse essas informações aqui, eu conseguiria saber a matéria-prima consumida? Sim, né? Que foi justamente como nós fizemos. Ou seja, bom, ele tinha 30 aqui, somou com 100, 130, bom, para ele ter 20, ele só pode ter consumido 110.
Então, reparem que eu posso fazer N fórmulas através dessa estrutura aqui. Eu não quero que vocês decorem isso, tá? Mas, por exemplo, como é que eu acharia a matéria-prima consumida? Estoque inicial mais compras menos estoque final. Poderia ter uma outra fórmula, né? Eu tenho que decorar essa fórmula, não faz sentido isso. Professor, eu poderia achar o estoque inicial? Poderia. Bom, se eu comprei 100 e consumi 110, eu teria que ter negativo 10 negativo, né? Se eu tenho 20 positivo, o estoque inicial só pode ser o quê? 30. Então, para achar o estoque inicial, eu poderia fazer uma nova fórmula. Então, repare o seguinte, eu poderia ter 5 fórmulas diferentes aqui. É interessante eu saber a fórmula? Não. É preciso entender esse processo. Tudo bem para vocês aqui? Estoque matéria-prima, ok? Ok? Ok mesmo? Beleza. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque para os outros acontece o mesmo, só que as variáveis mudam um pouquinho. Perfeito? Então, por exemplo, a matéria-prima foi consumida no processo de produção, ela está sendo elaborada, não foi finalizada ainda. Então, acontece, eu posso ter um estoque inicial de produtos em elaboração? Eu poderia ter? Posso. Eu posso ter fechado o mês de outubro sem finalizar toda a produção. Então, ele passou a ser estoque inicial de produtos em elaboração no mês de novembro. Então, eu posso ter estoque inicial sim aqui. No mês de novembro, eu posso ter começado uma nova produção? Sim. Qual é o custo de produção do período? Aí a gente vai ter que lembrar disso aqui, ó. Qual é o custo de produção do período? É a matéria-prima, mais mão de obra direta, mais custos indiretos. Por que acontece? A matéria-prima sozinha gera produto acabado? Não. Então, repare o seguinte aí, gente. A matéria-prima que eu consumir vai ter que ir para onde agora? Ó, esse cara aqui vai ter que ir para onde? Porque, ó, tô baixando 110. Ele vai ter que vir para cá, ó. Conseguem perceber aqui? Ou seja, se eu consumir, ele vai fazer parte do estoque de produtos em elaboração. Faz sentido para vocês isso? Estou baixando o material, mas está onde? Está sendo produzido. Se eu estou analisando o estoque do produto em elaboração, esse 110 aqui vai ter que fazer parte do estoque de produtos em elaboração. Tudo bem para vocês? Perfeito? Aí a pergunta que é lá, a matéria-prima sozinha faz produto acabado? Não. Precisa de quem? Da mão de obra e os custos indiretos, que são conhecidos também como custo de transformação. Então, se cair uma questão dessa na prova de vocês, a banca vai ter que informar qual é essa soma aqui. Então, vou botar aqui, ó, vou chutar aqui, tá? Mão de obra mais custo indireto, R$200. A banca tem que informar isso. Porque a matéria-prima sozinha não gira produto acabado. Ela precisa da mão de obra e precisa dos custos indiretos. Tudo bem para vocês? Então, imaginando que eu não tenho estoque inicial por elaboração, mas ela pode ter, iniciei a produção aqui usando 110 de matéria-prima consumida e usando R$200 de mão de obra e custo indireto. Pergunta para ver se vocês estão, né, entendendo esse processo. O que ficou de produção para o período seguinte vai ser o que aqui? Estoque final de produtos em elaboração. O que eu não consegui finalizar no mês vai ser o que? Estoque final de produtos em elaboração. Por quê? O que eu finalizei vai vir para onde? Custo dos produtos acabados. Por que aconteceu? Iniciei a produção. Só tenho 2 cenários. Ou eu finalizo, ou eu não finalizo. Se eu não finalizo, ele está no estoque de produtos em elaboração. Se ele foi finalizado, ele é custo de produto acabado. Então, imaginando aqui que eu tenha acabado 150, por exemplo, ou seja, não tinha estoques iniciais de produto em elaboração, comecei a produção de 310 e finalizei a produção de 150. Logo, quem vai ser meu estoque final de produtos em elaboração? 160. Posso usar a fórmula? Posso.
Qual é o estoque final de produtos em elaboração? Seria o estoque inicial de produtos em elaboração, mas se eu somar essa galera toda aqui, eu tenho quem? Custo de produção do período menos o custo do produto acabado. Então, ou seja, se eu tivesse estoque inicial de produzir processo, maravilha. Vou somar com a produção do período e vou diminuir da produção acabada. Tudo que eu não acabei ainda está em elaboração. Ele vai continuar a ser elaborado em dezembro. Conseguem visualizar isso? Perfeito? Ah, professor, poderia achar os 150 aqui? Poderia, se ele me desse o estoque final. Ou seja, não tenho nada aqui, tenho 310 de produção e eu fui ver no estoque final que só tem 160. 310 menos 160, você pode dar o quê? 150. Então, como é que eu posso achar o custo de produto acabado, professor? Estoque inicial mais custo de produção do período menos estoque final. Repare, eu posso brincar aqui com N fórmulas. Poderia achar o CPP? Poderia. Ó, eu tenho 0 aqui, tenho 150 aqui, tenho 160 aqui. Ou seja, 0 menos 150 deveria ser menos 150. Para eu ter 160 positivo aqui, só pode ser 310. Então, repare o seguinte, não tentem decorar essa fórmula. Tentem entender esse processo de transformação. Aí, o que aconteceu agora aqui, ó? Quanto eu acabei? 100 e... Se eu acabei 150, não é justo que ela faça parte do estoque de produtos acabados? Né? Ou seja, então esse 150 aqui vai passar para onde? Para o estoque de produtos acabados. Agora, o meu estoque de produtos acabados, ele só reduz quando eu vendo o meu produto. Se eu não vendo, ele se encontra no estoque de produtos acabados. Eu poderia ter estoque acabado no período anterior? Poderia. Vamos supor que eu tenho 80. Ó, 80 eu acabei e não vendi. Nesse período eu acabei 150. Para saber o quanto ficou, eu preciso ter quem? O quanto eu vendi. Lembra do CPV? Do CMV? É esse cara aqui, ó. Lembra daquele esquema que eu falei para vocês? Que o custo permanece no estoque até ele ser vendido? Então, enquanto ele não é vendido, ele está no estoque ainda. Ou seja, eu tinha um custo de produto acabado de 80 do período anterior, finalizei 150 agora, 230, e vamos supor aqui que o meu custo de venda aqui seja de 100. Qual é o meu estoque final? 80 mais 150, 230, menos 100, 130. Então, qual seria o cálculo do estoque final do produto acabado? Estoque inicial mais custo de produto acabado, menos custo de produto vendido. Ah, professor, poderia chegar aqui nos 100 aqui, sem saber? Poderia, se ele me informasse quem? O estoque final. Eu tenho 80 do período anterior, mais 150 do período atual, 230. Se aqui está 130, é porque eu só vendi 100. Então, como é que eu chegaria no custo de produto vendido? Estoque inicial mais custo de produto acabado, menos estoque final. Poderia achar o CPA? Poderia. Se ele me desse estoque inicial, CPV e o estoque final. Poderia achar o estoque inicial? Poderia. Se ele me desse o estoque final, o CPA e o CPV. Então, eu ia ter que decorar quase 20 fórmulas aqui, né? Então, ou seja, entendendo essa mecânica aqui, eu vou fazer mais do que um exercício disso para vocês, para que a gente fixe isso, que isso também, assim, até para quem não vê há muito tempo, para quem não viu, isso não é tão simples assim, ele não é tão fácil, porque são 3 etapas. São 3 etapas que nem sempre eu estou acostumado a verificar. E as questões, normalmente, misturam despesas aqui. As despesas não entram aqui, né? Só entram custos. Tudo bem aqui? Perfeito? Então, reparem aqui no material de vocês, eu coloquei a fórmula, né? Coloquei a fórmula, né? Mas a fórmula, ela advém dessa estrutura de transformação dos estoques. Tudo bem aqui, gente? Perfeito? O cara tem aí, só pra gente... Oi? 11h40, né? Vamos tentar fazer um exercício desse? Depois do almoço a gente faz um outro? Se não tiver mais, se tiver só um só, eu até invento um outro aqui. Tem 2 desses? 2, né? Então vamos tentar fazer essa questão aqui, ó.
Fechei sem querer. Ó, caiu na prova do MPE, Ministério Público, né, em 2012. Quais informações que ele passa aqui? Deixa eu apagar aqui. Ó, repare o seguinte, gente. Ele me dá os estoques iniciais, tanto de matéria-prima, quanto de produto em processo, quanto de produtos acabados. Isso aqui são estoques iniciais. E depois aqui, ó, me dá os estoques finais. Então eu tenho lá o EI, de estoque inicial, tanto para matéria-prima, produto em processo, produto acabado, quanto o EF, que é o estoque final. Mas durante esse caminho aí aconteceu alguma coisa. Perfeito? O que aconteceu aqui, ó? Eu comprei material. Perfeito? Então aconteceu aqui, se eu tenho estoque inicial, tenho a compra e tenho estoque final, eu sei quanto de matéria-prima eu consumi. Já é uma situação boa pra gente. Então, esse primeiro passo. Bom, o estoque produto e processo tinha um saldo inicial de 60. Mas a produção do período. A produção do período não é a soma da matéria-prima, mais mão de obra e custo indireto? A matéria-prima eu não achei no primeiro cálculo. Vou somar com a mão de obra direta e com os custos indiretos. Então eu vou ter lá o estoque inicial produto e processo, mais a produção do período, que é a matéria-prima que eu achei no primeiro cálculo, mais a mão de obra direta e os custos indiretos, que eu vou botar aqui, ó, vou deixar aqui, sempre para vocês lembrarem. Ó, matéria-prima, mão de obra, custo indireto. Então eu vou ter o estoque inicial de produtos em processo, mais a produção do período, com a matéria-prima que vocês vão encontrar no cálculo anterior, menos o estoque final. Aí vocês vão achar quem? O custo produto acabado. E por último, eu tenho o estoque inicial de produtos acabados, com a produção acabada que eu acabei de achar no cálculo anterior, menos o estoque final. Ou seja, então o que ele vai estar pedindo aqui no final das contas? O custo de produção acabada é de X reais. Como ele pediu acabada, eu nem vou precisar usar o terceiro cálculo. Vê se vocês vão conseguir visualizar isso. Ele está pedindo quem? O custo de produção acabada. Se ele pedisse o custo de produção vendido, eu precisaria fazer os três. Como ele está pedindo acabada, basta fazer os dois. Porque o acabado é tudo aquilo que não ficou no estoque de produto em processo. Ou seja, então é só a diferença do que não ficou em processo. Então, não vou precisar fazer três cálculos. Perfeito? Se ele pedisse o custo de produção vendido, aí ele vai ter que ir até o terceiro. Mas no caso ele só quer a acabada. Perfeito? Então tentem fazer aí, que a gente dá o suporte para vocês. Deixa eu botar aqui as informações, só para vocês tentarem fazer. Essa questão aqui é a pedra no sapato dos contadores. São as questões que eles mais erram em prova. Qualquer dúvida é só perguntar, tá, gente? Até para começar, mas eu não sei começar. Pergunta, tá? Pra gente...
Na verdade, quer saber o quanto da produção que foi acabada. Então, o que aconteceu aqui? Para eu saber o quanto da produção foi acabada, eu preciso entender o seguinte: eu tinha um estoque anterior de produto em processo, que precisa ser levado em consideração, mas a produção do período. Como é que eu faço a produção do período? Vou ter que somar ali, ó, a matéria-prima consumida, da mão de obra direta, do custo indireto. Então, ou seja, eu estou somando a produção do período anterior com a produção do período atual. Ou seja, o que sobrou de estoque ainda não acabou. A diferença acabou. É isso que ele quer. Ou seja, quanto do custo que já foi acabado? É a diferença do que já tinha com a produção do período versus o que ficou faltando para o mês seguinte. Aí, por isso, você vai ter que fazer o primeiro, né? Porque eu só consigo fazer isso se eu achar a matéria-prima consumida, né? Ou seja, eu tenho o estoque inicial, mais o que eu comprei, menos o estoque que ficou. Então, ou seja, a diferença é a matéria-prima consumida. Ela vai ser adicionada à mão de obra direta e o custo indireto que a questão informa. Aí, esse é o custo do período. O custo do período anterior é o que está no estoque inicial. Entendeu? Por isso que eu falo que os cálculos, eles nem são difíceis. A interpretação que é mais complicada, né? Para você entender essa mecânica, ela leva mais tempo, né? Porque o cálculo é mais, menos, né? Mas a interpretação que dá mais problema, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Se precisar, a gente, embora tenham 2 exercícios desses, a gente faz mais um, tá? Assim, bota a questão para a gente fazer, tá? Bom, então vamos com calma aqui, ó. Estoque inicial de matéria-prima. Está dizendo aqui, ó, 80 mil. Estoque final de matéria-prima, 60. Beleza? Durante esse percurso, ele comprou mais quanto? 100. Então, ou seja, eu tinha 80, que foram adicionadas com as 100, 180. E se eu verifiquei lá, inventariei o meu saldo e só vi 60, a diferença foi consumida. Ou seja, eu consumi 120. Todos concordam com isso? E esse consumo vai para a etapa do processo de produção, porque esse custo aqui não é a matéria-prima comprada, é a matéria-prima consumida. A matéria-prima comprada está lá no estoque ainda, é investimento ainda. Tudo bem para vocês? Perfeito? Então esse cara aqui é a matéria-prima consumida. Então, ou seja, os 120 passam a fazer parte do processo de produção, mais a mão de obra direta, mais os custos indiretos. Ou seja, então eu tenho aqui 328 mil reais, né? Mais os 120 da matéria-prima. Então, meu custo total de produção daquele período, 328 com 120, vai dar 448 mil reais. Agora, eu tinha produtos em elaboração de um período para o outro? Tinha. Olha o saldo. 60. Então, vou pegar os 60 que já estavam em processo, vou somar com esses 448 que começaram a ser processados esse mês, juntou tudo, e ele me dá o seguinte saldo no final do mês, 75. Aqui, ó, 75. Então, a diferença foi a produção que foi acabada, né? Então, eu tenho aqui 60 mil mais 448 mil menos 75. Então, eu só acabei o quê? 433. Tem resposta para isso? Letra B de bola. Pelo menos para dar uma diferenciada, né? Era tudo C. Se eu quisesse apelar para as fórmulas, seriam essas aqui, mas eu, particularmente, eu não acho uma boa. Tá? Porque vocês têm muitas outras coisas para estudar. Né? Então, ficar lembrando de fórmula não é uma boa. O interessante é vocês tentarem visualizar esse caminho. Né? E lembrar que eu tenho 3 estoques sempre. Um só de matéria-prima, outro só do que está sendo produzido
E o que foi acabado tem um estoque próprio. Pronto, o que não foi acabado está no estoque de produtos em elaboração. Ou seja, esse cara aqui, olha que interessante, ele vai ser estoque inicial para o mês seguinte, né? Porque eu estou falando agora aqui, ó, do período atual. Mas ele vai passar a ser estoque inicial no mês seguinte. Então é um processo cíclico que as empresas vão fazendo. Nunca ela produz aquilo, ela nunca vende aquilo que ela produz só, sempre vai ter estoque. Então, ou seja, isso é super normal acontecer. Tudo bem aqui, gente? Isso, opa! Claro. O que acontece? O custo do produto acabado foi tudo aquilo que já estava em produção, mais aquilo que foi produzido neste período, menos aquilo que sobrou. Ou seja, porque esse saldo aqui é o estoque final de produtos em elaboração. Ou seja, estoque de produtos não acabados ainda. Logo, o que foi acabado vai ser o que? A diferença, né? Ou seja, se ele não acabou isso aqui, tudo isso aqui estava produzindo, ele acabou o quê? A diferença. Então, ou seja, eu peguei a produção que já estava pendente do mês anterior, mais a produção atual, e diminuído o saldo que ficou no estoque de produtos em elaboração. Então a diferença foi o quê? Foi acabado, né? Ou seja, então eu teria aqui, qual o cenário? Eu teria aqui, ó, se eu fosse olhar a fórmula para ficar mais visual para vocês, ó, eu teria os 60 mil da produção antiga, mais 448 da produção atual, menos o que sobrou no estoque, 75 mil. Aí vai dar quem? Esses 433 mil reais. Oi? A soma da matéria-prima que eu consumi, mais a mão de obra direta com o custo indireto. Ó. Ou seja, lembra que a matéria-prima sozinha, ela não gera produto acabado? Ela precisa de quem? Da minha mão de obra e o custo indireto, que também são conhecidos como custo de transformação. Então a banca tem que informar o custo de transformação. Porque a matéria-prima sozinha vai ficar sozinha. Enquanto ela não tiver transformação, vai ficar sozinha, né? Então esse 328 aqui advém da soma da mão de obra com o custo indireto. Beleza? E aí, gente? Gostaram disso aqui? Não, né? Não, né? Eu sempre sugiro fazer pelo razonete, né? Porque a fórmula, posso também fazer, mas aí eu vou ter que decorar a fórmula, aí eu acho que já é mais complicado. Até porque ele pode pedir outra coisa aqui, ele pode pedir qual é o estoque inicial, aí eu tenho que fazer o cálculo ao contrário. Então, eu entendendo esse processo, a gente vai fazer mais um depois do almoço, e se precisar mais outro, para a gente deixar isso muito bem enraizado para vocês. Beleza? Então a gente pode almoçar? Podemos? Beleza?